Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tomando todos os cuidados com a saúde de vocês, né? Com a certeza de que esse momento difícil que nós estamos vivendo atualmente, né? Esse momento de isolamento social, de reclusão social em decorrência dessa pandemia, de que ele vai passar logo, né? E que por passar logo nós temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde, né? Tomar todos os cuidados necessários para que a gente fique bem e para que quando isso tudo passar, a gente possa retomar a nossa vida da melhor forma possível, né? E uma das saídas para isso é mergulhar no mundo do conhecimento, é buscar mais conhecimento, fazer o nosso tempo, né, valer de verdade, fazer o nosso tempo ser produtivo de verdade. E aprender nunca é demais, né? O aprendizado pode nos ajudar com relação a isso. Nós teremos hoje mais uma aula de história, né, aqui no nosso canal Pelos Caminhos da História. Eu sou o professor Larry Vidica, estou aqui para conduzi-los por esse mundo instigante do conhecimento. Na aula de hoje, nós falaremos sobre cidadania, um tema muito atual para esse período em que a gente está vivendo, né? Nós falaremos da cidadania abordando o seu passado e o seu presente, né? Como que ela era abordada anteriormente, no passado, e como ela é, né, abordada, como ela é levada em consideração na atualidade. Nós daremos ênfase também nessa aula de hoje ao respeito, né, à diversidade e à pluralidade cultural, né? Não tem como falarmos de cidadania sem antes levarmos em consideração a diversidade, né, e a pluralidade de culturas que existem, né, espalhados por esse mundão de meu Deus, né? Então nós temos que abordar diversidade e pluralidade, mas relacionando isso com questões voltadas ao respeito, né, às diversas culturas, né, aos diversos povos que existem por aí. Existe, nesse sentido, né, uma enorme variedade de povos e, com isso, um grande número de culturas. Claro, né? Povos variados, culturas variadas. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? De uma grande extensão territorial, né? De dimensões continentais e, portanto, com uma grande diversidade de povos e culturas. Podemos perceber, né, essa gigantesca diversidade cultural brasileira por meio das comidas típicas, das festas variadas, né, em cada época do ano, em cada região, né, das músicas, das danças, né, de cada região, de cada regionalidade, de cada parte do país, né, e essa imensa gleba, né, de tudo isso só nos leva a perceber, né, a diversidade cultural que existe no Brasil. Nós podemos citar como exemplo dessa diversidade, dessa pluralidade cultural que existe no nosso país, algumas festas, né, algumas manifestações culturais que existem por aí. Nós podemos falar do Boi Garantido, que acontece lá em Parintins, no Amazonas, por exemplo. Né, o Boi Garantido é uma grande manifestação cultural lá da região norte do país, né? Os bonecos de carnaval de Olinda, em Pernambuco, outra grande manifestação cultural da região nordeste do Brasil, do Carnaval de Pernambuco, do Carnaval de Olinda, é uma manifestação cultural, né, daquela região. Nós podemos citar aqui na região centro-oeste as cavalhadas, né, de Pirinópolis, aqui em Goiás, por exemplo, né, relacionada à cultura e à tradição católica muito presente naquela região. As danças de roda, né, de dança de roda charrua, né, lá da região de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, uma grande manifestação cultural daquela região, da região sul do Brasil. Então nós podemos perceber por meio disso
que existem inúmeras manifestações culturais, festas populares, manifestações da cultura de cada povo e de cada regionalidade espalhados por esse Brasilzão, né? Isso só nos leva a crer que o Brasil é um país plural, que o Brasil é o país de uma diversidade cultural e de uma diversidade de povos muito grande. Bom, vamos nos aprofundar, né, os nossos conhecimentos com relação a essas manifestações culturais, a essa diversidade, essa pluralidade cultural que é uma marca do povo brasileiro, né? Vamos abordar isso com um pouco mais de detalhe. Vamos falar de algumas festas com um pouco mais de ênfase, né, de algumas dessas manifestações culturais com um pouco mais de ênfase. Vamos abordar aqui, primeiro, o carimbó, né, que é uma dança paraense, né? O carimbó é uma dança de roda típica do estado do Pará. O estado do Pará fica lá na região norte do Brasil. Uma dança muito típica daquela região. O carimbó é uma junção de batuque dos negros africanos, né, escravizados no Brasil durante séculos, com instrumentos e ritmos indígenas, né, lá da região do Pará, muito presente lá na região norte do país, né, e o modo de dançar, né, estralado, com os dedinhos estralados, né, dos portugueses. Então, nós podemos dizer que o carimbó, ele junta a cultura de 3 povos diferentes, dos negros africanos, dos indígenas e dos europeus, dos portugueses. Então é uma junção de elementos culturais de 3 povos diferentes. Surge o carimbó lá na região Pará, na região norte do Brasil. Em 2014, né, o carimbó recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, né? Um título muito importante, né? Concedido, né, a uma manifestação cultural típica do nosso país. O carimbó, então, é muito importante, né, para a cultura brasileira. Um segundo elemento cultural importante que nós vamos, né, enfatizar na nossa aula é o fandango, né? O fandango caiçara. O fandango caiçara, ele é originário do litoral norte do Paraná, na divisa com o sul de São Paulo. Então, ele é típico, ele é originário, né, o fandango caiçara, né, do litoral, né, na divisa entre os estados do Paraná e de São Paulo, mas da região litorânea nessa divisa. Ele é associado aos mutirões. Quem não sabe o que são os mutirões, né? Os mutirões são aquelas uniões de pessoas para realizar trabalhos gratuitos, voluntários, né, em benefício de alguém ou em benefício da comunidade. Então, o carimbó, o fandango caiçara, desculpem, ele é associado a esses mutirões que ocorriam e que eram muito típicos naquela região e em outras regiões do Brasil. Mas naquela região, né, esses mutirões originaram o fandango caiçara. No ano de 2013, né, ele também recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Os instrumentos mais usados no fandango caiçara são eles, né, o adufo, a viola fandangueira e a rebeca. São 3 instrumentos muito utilizados, né, para o fandango caiçara. O adufo é um instrumento de percussão. A viola é um instrumento semelhante ao violão, mas com um corpo menor e um som bem mais agudo, um pouco mais agudo do que o do violão. E a rebeca é um instrumento de corda, né, percussor ao violino, muito parecido com o violino. Então esses instrumentos, esses 3 instrumentos, são muito utilizados, né, na manifestação cultural do fandango caiçara. Bom,
O etnocentrismo, que é outra marca, né? Não é uma manifestação cultural, mas é outra marca, né, da nossa cultura, das nossas manifestações culturais, né, espalhadas pelo Brasil e em algumas partes do mundo, né? As culturas, nós podemos concluir, claro, que todas elas são diferentes entre si, elas não são iguais, né? As manifestações culturais são diferentes em cada região. Olha os exemplos que nós citamos aí, né? Cada cultura tem seu valor, claro, né? E não há cultura superior ou cultura inferior. Não existe isso de que uma cultura é superior à outra, de que uma cultura é melhor do que a outra. Nós devemos tratar as culturas em seus aspectos de diferença, mas cada uma com o seu próprio valor. Elas são diferentes, mas que cada uma possui um gigantesco valor para a formação do povo brasileiro, da cultura brasileira, da cultura mundial, né? Isso a gente tem que levar em consideração. Então, portanto, não existe cultura superior ou cultura inferior, cultura melhor ou cultura melhor, cultura desenvolvida e cultura não desenvolvida. Não existe isso. Cada uma possui o seu estágio de desenvolvimento. Todas elas são desenvolvidas, todas elas possuem o seu valor. Segundo a antropologia, né? A antropologia é a ciência que estuda as culturas, é a ciência que estuda a formação dos povos, né? A ciência que estuda a formação dos grupos humanos, né? E a cultura que compõe esses grupos humanos é a antropologia. Então, segundo a antropologia, essa ciência que estuda a cultura dos povos, né? Nenhum povo pode ser chamado de selvagem ou primitivo, por exemplo. Nenhum povo pode ser chamado de civilizado ou de incivilizado, por exemplo. Todos têm a sua maneira de civilização. Todos são civilizados ao seu modo, à sua maneira, né? Todos eles têm um aspecto cultural desenvolvido. Então não são primitivos, não são selvagens, né? São culturas diferentes. O etnocentrismo, então, nesse sentido, é a maneira de ver o mundo daqueles que consideram o seu grupo superior ou mais importante do que os outros. Então, o etnocentrismo é algo muito, muito, muito errado. Nós não podemos, né, considerar que a nossa cultura é superior, é melhor, né, do que determinadas culturas. Isso é etnocentrismo. Né? Então a visão etnocêntrica ela tem que ser abandonada, porque nós já conseguimos ver por essa aula de hoje, né, que cidadania é considerar todo mundo como sendo formador de cultura, como possuindo uma cultura, como tendo um valor cultural. Nós não podemos enxergar a nossa cultura, né, como melhor, como mais desenvolvida, como superior à cultura do outro. Isso é etnocentrismo. E o etnocentrismo nos leva, né, a ter visões equivocadas de cultura. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham tirado proveito de tudo isso. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Fui!